uma tranquilidade. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM, o Folha no Ar, ao vivo, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, com as principais informações para você já começar o seu dia aí sabendo de tudo. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje, terça-feira, de tempo parcialmente nublado a claro, hoje com 28 de máxima e 19 de mínima. Não há previsão de chuva por enquanto, a mínima é de 19, agora neste momento faz 21 graus aqui no centro da cidade. Com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar hoje com o nosso convidado por videoconferência, por remoto, enfim, por esse sistema que a gente acelerou e passou a utilizar com frequência durante a pandemia, e que, claro, é evidente, né, já era prevista aí a chegada ou a maior utilização desse sistema que já existia, e a gente de vez em quando vai lançar mão desse recurso sim, para conversar com pessoas como o nosso convidado de hoje, Orlando Tomé Cordeiro, que é estrategista político e articulista do Correio Brasiliense. Orlando, um bom dia para você, muito obrigado pela sua presença aqui remotamente ainda, né? Por conta agora dos trabalhos e dessa reta quase que final, mediana das eleições 2022, e daqui a pouco nós vamos trazer o seu bom dia e já conversar com você sobre a política de Campos, a disputa dos garotinhos
dos Garotinho e também dos Bacelar, vista por você, vista com os olhos de fora da nossa cidade. E ainda, no programa de hoje, uma projeção, suas eleições de deputado estadual e federal, senador e a governador do Rio de Janeiro. Para fechar o programa, a gente vai querer ainda as suas análises de pesquisas e uma projeção de eleição a presidente da República. Dentro de instantes a gente já traz aí o seu bom dia, Orlando. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição e agora com a clínica moderna especializada em vacinação, a clínica Plínio Bacelar Vacina, e com o apoio de Green Energia Solar. Antes de conversarmos aqui com o nosso convidado Orlando Tomé, vamos às manchetes de hoje que estão no portal folha1.com.br, que é o site aí do jornal Folha da Manhã. Jovem atropelado na calçada por carro desgovernado. Morreu no Ferreira Machado. Que tragédia, não é? Odilon Bento, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na última sexta-feira, após 3 dias internado. Jovem também é morto com um tiro nas costas em São Francisco do Itabapoana. Elo, Estados Unidos, Brasil. Morre aos 86 anos Audrey Coutinho, a matriarca da família Coutinho e diretora da usina Paraíso. Aos familiares e amigos, os nossos profundos sentimentos, né, pela perda. O seu corpo está sendo velado desde ontem no Campo da Paz, onde será sepultado hoje às 11 horas da manhã. Estádio do Goitacás tem início de leilão marcado para quinta-feira. Advogado tenta centralizar ações trabalhistas para suspender certame. População de Pernambuco se mobiliza para conter valas negras e buracos. Comunidade evangélica na marcha para Jesus até o centro de Campos. Espaço da Oportunidade abre semana com 215 vagas de emprego. Estado capacita agentes do CCZ em Campos a partir de hoje. Em destaque ainda, inflação muda hábito de brasileiros. Mostra uma pesquisa, em cada 4 brasileiros, eles, pelo menos um, não consegue, pagar todas as contas no mês. Saúde faz balanço positivo na 61ª Expoagro. Foram mais de 1.000 doses aplicadas. Operação prende acusado de violência psicológica contra mulheres. Em Campos, a DEAN atuou no cumprimento de pelo menos um mandato de prisão. E olha essa, homem com mais de 30 passagens pela polícia é preso com bicicleta furtada. São 7h15 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia primeiramente do nosso convidado. A seguir a gente traz o bom dia do Aloysio e já startando aí essa pauta, essa conversa de hoje com o Orlando Tomé Cordeiro, que é estrategista político e articulista do Correio Brasiliense, entre outras funções que tem aí nesse mundo omnichannel, nesse mundo de tantos recursos. E o Rio que vai receber até o final desse mês a internet 5G. Orlando, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, mesmo que virtual, no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Bom dia, ouvintes, espectadores. É sempre um privilégio poder participar desse bate-papo com vocês. Me sinto honrado de ser lembrado para conversar sobre a política, sobre a conjuntura, sobre os rumos da região, do estado e do país. Estamos aqui prontos para falar, conversar, interagir com vocês e com a audiência.
Obrigado, amigo. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Sempre honrado essa presença aqui, sempre registro isso, importante. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Orlando. Obrigado pela presença. Vamos estar podendo conversar nos próximos 3 blocos aí, um pouco sobre política. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Bom dia, Beto, aí no estúdio. Bom dia a 2 categorias que sempre nos acompanham bastante, os motoristas de táxi de aplicativo. Inclusive, quando for analisar pesquisa, eu acho que eles são não eles, mas assim, o que é mais importante para eles foi o que, nessa última pesquisa de ontem da BTG, FSB, foi o que deu uma encurtada grande diferença, na metade da diferença de Lula para Bolsonaro, está nos combustíveis, na sensação de diminuição dos combustíveis, é muito inequívoco isso, né? Eleitor de classe média e nos combustíveis, vamos falar um pouco sobre isso. Então, eu sempre saúdo eles aqui, e lembro dos combustíveis e não sem razão, isso talvez seja o grande... Vamos conversar isso melhor no terceiro bloco, né? Mas eu queria, se vocês me permitem, antes de começar a entrevista do Orlando, falar um pouco de Aldre Coutinho, que é uma pessoa que eu conheci desde que me entendo por gente, né? Matriarca do Clã dos Coutinho, faleceu ontem, aos 86 anos, na sua casa, morava ali na Usina Paraíso, ali na Baixada, né? Baixada Campista. Rapidamente, Aldre é estadunidense, de New Orleans, né? No estado da Louisiana. Na Universidade Estadual da Louisiana, ela conheceu o Geraldo Coutinho nos anos 50, né? Os dois cursavam a universidade lá. Se casaram nos Estados Unidos, vieram para o Brasil em 58, um ano emblemático, ano do nosso primeiro Mundial, onde o Botafogo de Orlando deu grandes jogadores do Santos, né? Infelizmente, do Flamengo tiveram que sair. Saiu o Dida do Flamengo para entrar Pelé e saiu o Joel do Flamengo para entrar Garrincha. É verdade. Vieram para cá, vieram inicialmente para Pernambuco, o Geraldo era pernambucano. Depois foram para Alagoas, onde o Geraldo ajudava a administrar uma usina lá em Alagoas, junto com o pai e o tio. Em 67, compram a usina Paraíso e vêm para cá e ficam aqui. Geraldo morre em 2007, né? Aldre morreu ontem. 5 filhos, 12 netos, 2 bisnetos, já na tábua da beirada para vir aí, tá agora mesmo para sair. Ela completaria sexta-feira agora 87 anos. Uma pessoa muito simpática, anfitriã muito acolhedora, de riso fácil, mas também uma mulher que muito antes disso, felizmente, se tornar mais comum, que sempre soube se impor. Não tinha cara feia de ser assertiva quando necessário. Mas sem nunca perder a elegância, que era a sua principal característica, né? Então, gostava muito dela, foi uma das mulheres mais elegantes que eu conheci na minha vida. Então, aí um abraço grande para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os amigos todos. Uma pessoa que marcou muito Campos aqui. E eu acho que até nesse elo Brasil, Estados Unidos, uma figura do século XX um tanto emblemática, que sobreviveu esse século XXI de memórias tão superficiais, né, do tempo das redes sociais. Mas é isso. Um beijo para a Aldre, um abraço em todos os seus filhos, netos e bisnetos e amigos. Orlando, desculpa, mas eu tinha que fazer esse registro. Vamos lá. Eu fico imaginando como é que as pessoas veem de fora essa nossa política Goitacá aqui, né? Na briga com os Bassalá, com os garotinhos. Os garotinhos são referências já nacionais. Garotinho foi governador, elegeu uma mulher primeiro turno, disputou presidência em 2002, 2002, foi com Lula? O Lula foi 2002. 2002. Em 2006 ele apoiou a Alckmin. 2002.
Primeira eleição de Lula, quase passou Serra no segundo turno, né? Poderia ter feito esse segundo turno com Lula, seria, né, muito pouco. E os Bacelar agora, né, uma ascensão muito grande, sobretudo com o Rodrigo Bacelar, chegando aí a Segovia de Governo Cláudio Castro. Está aí nessa coisa do CEPERJ, num momento ruim, né? O nome dele está sendo muito ligado a essa coisa do CEPERJ, aliados dele, inclusive vereadores de Campos, né? Como é que você aí do Rio vê a política Goitacá a partir desse diapasão, Bacelar versus Garotinho? Bom dia. Bom dia mais uma vez. Antes de mais nada, deixar aqui meus sentimentos e condolências para a família Coutinho, pelo falecimento da matriarca. Essa questão da disputa entre as duas famílias, né, da política de Campos, eu acho que, para quem é de fora da região e não acompanha, a figura de Bacelar é uma figura que não existia. Por conta mesmo do que você falou, Luiz. O Garotinho já tinha, nos últimos 20 anos, se projetado regional e nacionalmente. Então, a figura de Campos, quando se falava de política em Campos, para nós aqui, da região metropolitana, e para fora do estado do Rio, a associação imediata era com o Garotinho. O surgimento, para nós aqui, a ascensão do Bacelar, por intermédio da sua figura mais proeminente hoje, politicamente, que é o Rodrigo Bacelar, constitui uma novidade. E isso gera um interesse peculiar, já que ambos têm uma forma de fazer política que obedece a uma lógica mais tradicional. Quer dizer, de um lado, o Garotinho ele conseguiu construir a sua imagem a partir da sua competência como radialista, a sua competência como comunicador. Garotinho é uma figura em que pese todas as acusações e problemas que teve em seus governos e da sua esposa, Garotinho mantém um capital político e eleitoral considerável. Tanto assim que foi objeto nesse ano, como em anos anteriores também, mas esse ano de uma maneira pública, de todas as formas de cerceamento à sua tentativa de se candidatar ao governo do Estado. Patrocinada pelos Bacelar, com certeza, pelo governador Cláudio Castro, porque seria ele, o Cláudio Castro, eleitoralmente, o maior prejudicado por uma candidatura Garotinho ao governo do Estado. Garotinho é um fenômeno, é indiscutível, e ele um fenômeno que tem um traço populista, tá certo? Aquele jeito popular e populista. Populista na forma de governar e popular na sua capacidade de comunicação. O Bacelar, o Rodrigo, nos parece um pouco... É um outro estilo. Quer dizer, é um estilo da articulação na Assembleia Legislativa, onde ele está como deputado, na articulação no governo. Ele conseguiu ascender junto aos seus pares no processo de impeachment do Witzel, e isso colocou com projeção na mídia. Mas, em termos da disputa local entre os dois, eu acompanho, por conta do WhatsApp, das notícias, do Folha da Manhã, essa disputa ela é muito presente na Câmara de Vereadores de Campos. E está presente também estava presente na disputa sucessória no Estado. Com a pacificação, quer dizer, eu não diria nem pacificação, com o enquadramento do Garotinho, que o próprio Garotinho disse isso, foi impedido de se candidatar pelo partido e foi obrigado a declarar apoio ao Cláudio Castro no primeiro turno. Isso deu uma amainada, mas é só aquela calmaria que vem antes da tempestade. Eu tenho a impressão que, conhecendo, não muito, mas acompanhando o temperamento do próprio Antony Garotinho, que vai ter troco. Isso não vai ficar barato, não. Quer dizer, mesmo que não seja nessa eleição, vai ter troco mais para frente. Você falou. Você gosta de Fernando Pessoa, do poeta português? Picotou a ligação, Luiz, picotou a voz. Você conhece e gosta do poeta português Fernando Pessoa? Bastante.
Você sabe qual é o primeiro heterônimo poeta que ele cria? Não me lembro. Alexander Serge. Ele cria ainda em Durban, na África do Sul. Alexander Serge. E tem um soneto de Alexander Serge que ele termina o soneto assim: mudo como as nuvens antes do trovão. É isso. Até porque o garotinho, com todos esses conflitos, essas contradições, ele ainda continua, e as brigas até no interior da própria família, né? A coisa de 2 meses, o debate público de ataques dele e da Rosinha ao filho, por conta da aproximação com o Cláudio, o próprio ataque da Clarissa ao Cláudio Castro. Agora tem uma situação que é a Clarissa tentando se viabilizar como a candidata do Bolsonaro, enquanto o candidato do partido do Bolsonaro, oficial, é o Romário, para o Senado, né? E essa aproximação, eu acho que vamos dizer assim, esse recuo do garotinho também tem a ver com uma preocupação com a preservação do mandato do filho como prefeito e da possível eleição, a disputa eleitoral da filha. Então, eu acho que também tem esse lado familiar, né? Vamos brigar, mas precisamos nos reagrupar para poder enfrentar as próximas tempestades. Então, acho que também tem a ver com isso. Eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta do grupo, mas só porque senão uma espécie de fio da meada. Pode ser, Nogueira? Sim, claro, por favor. Desculpa. Teve uma reunião na quinta-feira entre Vladimir e os vereadores, os da base, né? Na quinta-feira, no gabinete do prefeito. Enquanto o Cláudio, aquele abraço constrangido de Cláudio Castro, garotinho Cláudio Castro. O amor é lindo, que estraga só a falsidade. Mas, enfim, rodou o Brasil. Me espantou como o André Trigueiro, no Em Pauta, do segunda-feira, que é o programa mais importante do Globo News, citou e essa injunção que você fez não com tanto detalhe, por óbvio, mas para preservar o governo de Vladimir Campos, foi feita nominalmente pelo Trigueiro, no principal programa do principal veículo hoje de telejornalismo, né? Me espantou isso, né? Como é que o garotinho atrai esse interesse da mídia nacional. Mas, enfim, na segunda-feira, Vladimir foi lá, no Rio, também esteve com Castro, posou para fotos certamente menos constrangidas. O governador gosta de Vladimir, Vladimir gosta do governador. A posição de Vladimir nisso, inequivocamente, sai fortalecida, porque ele o tempo inteiro pregou concórdia, enquanto o pai e a irmã batiam em Castro, né? Até porque ele precisa do governador, ele é executivo, né? Mas na segunda-feira teve com Castro, e como consequência dessa reunião de Vladimir segunda-feira com Castro, ele fez uma reunião quinta-feira, né? Na quinta-feira da semana passada, mas na sequência, no gabinete dele, falando quais seriam, na prática, as consequências dessa pacificação, né? O enquadramento do pai, como você bem disse. Estaria na questão do remanejamento, que hoje do orçamento, hoje está em 30%. A oposição anuncia que quer baixar para 5%, como fez, o mesmo grupo político fez em São da Barra. Já tem um exemplo prático aqui, foi semana passada também, 5%. E a segunda coisa seria uma composição na mesa diretora da Câmara, que a eleição só se deu para presidente no dia 15 de fevereiro, adiantada num erro infantil até do governo. Perderam o Marquinhos Bacelar por 3-12, até a estátua de Nilo Peçanha na Câmara, ele sabe disso, no estado da eleição, e anularam depois o pleito, e tem até dezembro para marcar. Eu sei que aí talvez seja um pouco paroquial demais para você, mas como é que você vê isso no seu radar? Quer dizer, Vladimir colocou para os vereadores, inclusive tem um deles, Dandinho Rio Preto, que ele vota com o governo, mas apoia Bacelar,
Então a coisa se espalhou rapidamente para a oposição. Como é que você vê isso? Esses dois pontos, do remanejamento do orçamento e da composição da mesa diretora? Bom, e vamos começar pelo remanejamento do orçamento como conceito, né? Nós temos no Brasil uma Constituição Federal em que os constituintes criaram e colocaram todas as bases do parlamentarismo, mas não tiveram força política ou coragem suficiente à época para declarar que nós íamos mudar de regime, de presidencialismo para parlamentarismo. Então, a Constituição Federal ela gera esse tipo de contradição na relação entre os poderes executivos e o Poder Executivo e o Poder Legislativo no âmbito federal, que se reflete nos estados e municípios, porque todo mundo segue a Constituição. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, quando se fala de orçamento, como é que é a lógica do orçamento? O orçamento, o Executivo tem a prerrogativa e a obrigação de apresentar a proposta para o Legislativo, das suas diretrizes orçamentárias, do seu plano plurianual, dos seus ajustes anuais desse plano, e o orçamento anual, sempre no ano anterior para vigência no ano seguinte. Esse orçamento é discutido e aprovado, ou rejeitado, enfim, emendado, na Câmara, nos legislativos correspondentes. Cada vez mais os legislativos têm procurado tomar para si o protagonismo da quase totalidade do orçamento. Então, quando se fala de remanejamento, é a margem que o Poder Executivo procura negociar para poder justamente fazer isso, administrar os recursos orçamentários segundo as demandas que vão surgindo ao longo do exercício anual, né? E quando você reduz para 5%, como eu não sabia que São João da Barra já tinha aprovado isso, quando você reduz para 5%, a margem de manobra do Executivo é próxima de zero. Literalmente, não tem o que fazer. Até porque boa parte do orçamento federal, estadual e municipal, ele é composto pelas chamadas despesas obrigatórias, né? Você é obrigado a cumprir. Então, você não tem como mudar, né? A despesa de pessoal, o repasse para a educação, para a saúde, tudo isso está amarrado. Como se costuma dizer no jargão administrativo da gestão pública, está tudo carimbado, né? São recursos carimbados. Então, eu acho que há essa pressão. Você vê em Brasília o orçamento secreto, que é uma modalidade absolutamente absurda, tá certo? E, não satisfeitos em fazer orçamento secreto, o Arthur Lira agora está brigando, deu uma recuada tática, tácita, mas ele está brigando para tornar também as emendas do orçamento secreto obrigatórias. Se isso vier a acontecer, eu espero que não, mas se vier a acontecer, nós temos, de fato, a antessada do que ele está defendendo como semipresidencialismo, ou seja, o Congresso passa a ter um poder quase absoluto para a gestão. E olha só, viu, Luiz, eu sou parlamentarista por convicção, tá certo? Mas acho que essa forma como está se fazendo no Brasil é uma forma absolutamente inadequada. Estão se buscando atalhos e com incorreções e até com ataques à questão da ética, da honestidade, da transparência, que nós precisamos evitar. Sobre a Câmara de Campos e a relação do Executivo de Campos com a Câmara Municipal. É uma relação sempre conflituosa entre os dois poderes, principalmente em cidades que, mesmo sendo do interior, como é o caso de Campos, tem um peso político, um orçamento robusto, tem uma presença, uma liderança regional. Campos divide com Macaé, mas historicamente é o município polo da região norte do estado, com reflexo na noroeste. Então, é óbvio que todo mundo olha com os holofotes lá para cima da Câmara. Eu acho que essa articulação que envolveu o Vladimir, o recuo do Antony Garotinho, a aproximação com o Cláudio, pode ter tido como uma das contrapartidas a resolução desse impasse na Câmara de Campos. Mas, pelo que eu acompanhei nos últimos meses, não necessariamente o Rodrigo Bacelar vai cumprir esse acordo, se é que ele aconteceu. Então, as trovoadas que falávamos há pouco, elas podem acontecer antes das eleições e pode complicar
a vida do governador na região, no município de Campos, em Campos. Mas eu tenho a impressão, não é informação, é impressão, que a resolução da questão da Câmara de Campos na relação com o Vladimir teve na mesa de negociação para desistência do garotinho. Bom, Orlando, como você conhece, lá no WhatsApp, e é integrante também do grupo de WhatsApp do programa e do blog de opiniões, que é do Aloysio. Tem a pergunta da médica pediatra, doutora Vera Marques. Ela diz aqui: prezado Orlando Tomé, e voltando lá então ao cenário estadual, e que pega naturalmente também aí esses envolvidos aqui da região, no escândalo do CEPERJ. Esse escândalo do CEPERJ poderá influenciar na disputa para governador do estado do Rio de Janeiro? Doutora Vera, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que já está influenciando. O que acontece? Como é que surgiu isso? Surgiu há aproximadamente pouco menos de um mês, graças a uma ação jornalística investigativa de um grande jornalista, a quem eu mando aqui meu abraço, que é o Rubem Berta, de quem eu gosto muito. O Rubem Berta foi que descobriu esses desvios. Ele hoje está trabalhando no grupo UOL, né? A partir daí, com a sucessão de denúncias que estavam ainda restritas à apuração dele, e depois acompanhada por um outro jornalista, Igor Melo, a Rede Globo de Televisão puxou o assunto, repercutiu o assunto, e a Globo entrou. Fruto disso, a primeira consequência negativa para o governo do Estado, e para o CEPERJ em particular, foi a entrada em cena do Ministério Público. O Ministério Público entrou, e graças à entrada do Ministério Público, que tem poderes legais para fazer isso, surgiram mais informações. Foi a partir da investigação do Ministério Público que surgiu a informação da lista dos beneficiados e do volume de dinheiro que foi alocado para esse tipo de trabalho. Lembrando que a primeira denúncia do Rubem Berta, ela falava do número de pessoas. Tem 18 mil cargos secretos no CEPERJ. E, com o tempo, a apuração se aprofundando e a entrada do Ministério Público, esse escândalo foi um pouco como aquela história, né? Você puxa um rabo de lagartixa e vem um jacaré, né? Então, o jacaré está vindo. No debate que nós vamos conversar depois, mas no debate de domingo, na Band, o governador foi pouco espremido em relação a isso e acabou saindo pela tangente, né? Mas, agora mesmo pela manhã, no Bom Dia Rio, aqui ao vivo, estava passando na Globo, né? Não sei se passou no bloco estadual, imagino que tenha sido, estava passando mais detalhes dessa apuração, mostrando que a base de apoio do governo na Alerj, nominando vários parlamentares, estava diretamente associada a esse escândalo. O que o governo fez? O governo, depois da pressão, criou uma comissão interna, exonerou o presidente do CEPERJ, mas essa reportagem do Bom Dia Rio, que eu vi há pouco, antes de começar o programa, ela traz dois dados que serão complicados para o governo responder. Primeiro, que parece que a comissão que foi nomeada para apurar, integrantes dela, no passado, já receberam dinheiro na boca do caixa. Não nesse do CEPERJ, mas em outras ocasiões no governo. Eu tenho que depois olhar com mais detalhes, mas foi essa chamada que estava na matéria. E a outra é que o vice-presidente, que teria sido indicado pelo deputado Rodrigo Amorim, aquele que quebrou a placa da Marielle, aquele ato absolutamente absurdo, antidemocrático, desumano, né? Ele teria indicado o vice-presidente, e o vice-presidente teria comprado uma Mercedes por R$169 mil, uma Mercedes usada, um carro, né? Só que quem pagou a operação comercial, a agência que vendeu a Mercedes, é um dirigente daquele Instituto Fair Play, que, por acaso, é um instituto contratado pelo CEPERJ
para fazer um dos programas com recursos vultuosos. E você vê que como é que são as coisas, né? Já tem aquele ditado, né? Siga o dinheiro, né? Follow the money. Foram lá atrás. Como é que o cara comprou isso? Então, eu acho que isso ainda vai fazer o governo sangrar. Porém, já me antecipando, Vera, sangrar não significa que será suficiente para ser derrotado, mas que vai sangrar, vai. Deixa eu só engatar para terminar o bloco. Posso fazer mais uma pergunta, Nogueira? Pode sim, por favor. Engatando nessa resposta do Orlando, a gente é um veículo de campos, né? Rodrigo Bacelar pode sangrar também? Eu não tenho dúvida que vai sobrar para ele. Porque o que acontece, Aloysio? Esse esquema é um esquema que, a mim, me parece, guardadas as devidas proporções em termos de dimensão, ele é um misto de rachadinha, que já foi escândalo lá atrás, e mensalão. Por que é um misto? Porque ele tem, no Poder Executivo, o centro da distribuição do dinheiro, via CEPERJ. E tem como favorecidos parlamentares e seus indicados, apadrinhados, na base do governo. Então, quem foi o grande articulador do governo, Cláudio Castro? Foi Rodrigo Bacelar. Aliás, é um governo que tem na sua base de articulação, no seu núcleo de articulação, 2 Rodrigos, né? Que é o Rodrigo Bacelar e o Rodrigo Abel, né? O Rodrigo Abel fica mais nos bastidores, né? Tem também um terceiro Rodrigo, que ajuda informalmente, que é o Betley. Ou seja, um candidato que está disputando contra ele, que também se chama Rodrigo, que é o Neves. Ou seja, nós estamos vivendo uma certa inflação de Rodrigos na disputa do estado do Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Rodrigo Bacelar pode chegar nele, sim. Ele se revelou... Eu não conheço o Rodrigo Bacelar pessoalmente, o conheço como figura pública. O vi despontar na época do impeachment do Witzel. Conversei com alguns pares, alguns parlamentares que são de minha relação pessoal, perguntando exatamente quem é essa figura, de onde surgiu, como é que é ele. E muita gente elogiando a capacidade de articulação dele, tá certo? Então, ele é um cara que tem essa virtude, vamos dizer assim, essa competência, né? Mas não esqueçamos que a principal figura de articulação do governo Lula na época do mensalão caiu, que foi Zé Dirceu. E que era, sem dúvida, uma figura, independente do juízo de valor que se possa fazer sobre as ações dele, indiscutivelmente tem uma competência de articulação, de análise política, de intervenção, e ele, mesmo assim, foi sacrificado. Então, não acho que vai ser o caso de perda de mandato, nada disso, mas deve chegar no Rodrigo Bacelar, sim. Só uma última pergunta. O senhor conhece Newton Miranda? Newton Miranda, grande figura. Newton Miranda gosta muito de quando a gente chega perto dele e mexe nas orelhas dele. Ele adora quando a gente faz isso. Adora. Newton, um grande abraço para você. Saudade de ver o amigo. Conheci Newton há mais ou menos 10 a 12 anos, quando fui fazer um trabalho como consultor em Campos para a CDL, para a SIC, na época ambas, respectivamente presididas pelo meu amigo Joilson Barcelos, hoje presidente da ADERJ, dono do Superbom, e pelo falecido Amaro Ribeiro, né, que era o presidente da SIC. E eu tive a oportunidade de conhecer o Newton. O Newton tem uma etiqueta de patrimônio lá do CDL, né? Então é uma figura... Foi promovido. É uma figura adorável. Um beijo, Newton. Um grande beijo para você. Obrigado. Ele me ligou e pediu isso, sabe, Luiz? Falou, você pergunta ao Orlando se ele me conhece. Um abraço ao seu Miranda aí da CDL, é uma figura icônica lá. São 7h45, vou pedir licença aí aos senhores, meu caro Orlando e Aloysio, para a gente fazer um rápido intervalo, e no próximo bloco a gente vai, na verdade o programa é ao vivo, né? Essa coisa de dar uma ida ao estado, volta aqui ao município, isso é inevitável, mas a gente vai falar sobre a eleição também a ALERJ, a Câmara Federal e ao Senado, além do governo do estado do Rio de Janeiro, que a gente segue falando também aqui com vocês. São 7h45, você está ouvindo a Folha FM, o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você.
Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. Plínio Bacelar Vacina, uma nova e moderna clínica de vacina em Campos, e o apoio de Green, energia solar. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos,